Olá, meninos, bom dia. Vamos seguindo nossa jornada. Vamos para a aula de produção de texto, ok? Vamos dar sequência. Hoje eu quero revisar um assunto que a gente já abordou na sala de aula, que é a questão da coerência. Eu vou tentar resumir bastante para que o entendimento desse assunto fique mais fácil, ok? Vamos lá. Repara só, coerência é a característica daquilo que tem lógica. Quando um conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade. A gente vai explicar isso melhor. Para que algo tenha coerência, este objeto precisa apresentar uma sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor. Ou seja, quando você passar a mensagem, você tem que passar a mensagem de maneira que quem esteja lendo, mesmo que você não esteja presente, consiga compreender a sua mensagem. De forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. Ou seja, você falar uma coisa, depois essa coisa que você falou, você negar, ou então você colocar alguma coisa que não fique muito claro no texto e que a pessoa que esteja lendo não consiga compreender onde você quis chegar, ok? Coerência textual, que é a interpretação da mensagem. Para que um texto seja compreensível e faça sentido para quem está lendo, olha o que eu falei, dúvida acerca do assunto, este precisa apresentar uma continuação lógica das ideias que são apresentadas ao longo da sua narrativa. Cada palavra tem um significado individual, ok? TV é TV, letra é letra, mas se você junta em uma frase ou um texto várias palavras, formam um significado diferente, ok? Se a construção das palavras não forem feitas de modo correto e progressivo, o sentido geral da oração fica incompreensível. A coerência textual consiste justamente no modo como aplicar cada palavra em um texto para que este tenha a intencionalidade pretendida. Então, se eu quero falar sobre o problema da seca de Tucano, a minha intenção é pegar o quê? Requisitos básicos de pesquisas e dados que eu tenho sobre a seca de Tucano e aplicar isso no meu texto. Não posso simplesmente falar da seca de Tucano abordando que as pessoas vêm dizer, não. Eu tenho que ter tudo embasado, ok? Vamos nesses exemplos aqui. Estava muito calor que até começou a nevar. A parede estava sentada. Eu odeio comer carne, por isso vou pedir um bife mal passado. Repare só se não está incoerente. Estava muito calor que até começou a nevar. Como é que do calor você vai direto para a neve? Ok? Mas eu pergunto, eu não posso utilizar isso no meu texto? Pode, contanto que você justifique o final. Um exemplo, estava muito calor, mas se você coloca, quando de repente desaba uma forte chuva, baixando de vez a temperatura, até que ao cair da noite, começou a nevar. Aí o seu texto faz mais sentido. Mas se você fala, estava muito calor, que até começou a nevar, fica incoerente. A parede estava sentada. Se você só coloca isso, a parede estava sentada, o que é que isso quer dizer? Quem está ali do outro lado vai entender o que você quis dizer? Não. Mas se você faz um complemento como esse, por exemplo. A parede estava sentada e o teto estava de pé. Esse foi o sonho que tive. Então a pessoa que está lá do outro lado vai entender que se trata de um sonho que as paredes sentavam e o teto ficava de pé. Ok? Olha a coerência dentro do texto. Então, tudo pode ser utilizado dentro do texto, contanto que você dê o quê? Coerência e sequência. Eu odeio comer carne. Por isso vou pedir um bife mal passado. Se você odeia comer carne, como é que você vai pedir um bife mal passado? Não é incoerente? Então veja, ó, eu odeio comer carne, mas eu acrescentei aqui, ó, bem cozida. Por isso vou pedir um bife mal passado. Então o texto começou a ter coerência. O princípio fundamental de um texto coerente é a não contradição. Ou seja, não podemos fazer uma afirmação e ao longo do texto fazer uma afirmação contrária. Certo? Observe aqui essa frase. Ó. Foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano.
assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando o Reino Unido, o Japão e a Austrália, além do Chile na América do Sul. Olha só, se ele afirma países situados fora do continente americano, ele não podia incluir o Chile, não podia incluir o Chile, nem a América do Sul, porque Chile e América do Sul estão dentro do continente americano. Então, ele faz uma afirmação e depois ele faz uma afirmação contrária, ok? Observação. Importante não confundir não contradição com contraste. Vamos lá. Outro exemplo. Um aviso amarelo é o segundo menos importante de uma escala de 4 níveis. Face às temperaturas elevadas, a Direção-Geral da Saúde colocou segunda-feira em alerta amarelo o nível intermediário de uma escala de 3. Os distritos de Bragança, Porto Alegre, Évora e Breja. Repare só. Como é que você fala primeiro que são 4 níveis e depois você vem numa escala de 3? Como é que você faz a afirmação que é 4 depois 3? Então, não pode ser ao mesmo tempo 4 e 3 níveis de maneira simultânea, ok? Se você faz isso, você causa dúvida no leitor. O leitor vai ficar se perguntando, finalmente, esse autor fala de 4 níveis ou de 3 níveis? Vamos evitar as dúvidas. Voltando ao contraste. É um recurso linguístico geralmente utilizamos em textos argumentativos. Repare só o que o contraste plenamente usado dentro de um texto argumentativo. O governador da Bahia diz que, apesar de ter muitos mortos devido à pandemia, o número de curados surpreende positivamente. Repare que ele fala em morto e fala em curado. Mas ele fala o quê? Em contrastes. Isso é o quê? Aceitável dentro do texto. Apesar de ter muitas mortes, o número de curados também é surpreendente. Coerência externa. Texto de acordo com a realidade externa. Ou seja, muitas vezes a gente coloca dentro do nosso texto coisas que não estão de acordo com a realidade externa. E a gente colocando isso dentro do nosso texto, a gente pode fazer com que as pessoas pensem dessa forma. Um bom exemplo é: as pessoas entram no mercado e diz que pode comer dentro do mercado porque vão pagar pela mercadoria. Um exemplo. Aí você chega no mercado, abre a embalagem, começa a comer e você vai pagar. Mas todos nós sabemos o quê? Que não é permitido comer dentro do recinto, dentro do supermercado. Ok? E se alguém passa e bota um aviso no megafone, é proibido comer dentro do mercado, você automaticamente diz, mas eu vou pagar por eles. A questão não é pagar por eles. A questão é que a informação externa diz que você não pode comer dentro do mercado. Ok? Então, esse tipo de ideia que você coloca no seu texto, você pode confundir o leitor. Entendeu? Para saber se é possível comer dentro do mercado, a gente precisa citar o mercado. Em que critérios o mercado aceita que você possa se alimentar dentro do mercado, para poder o texto ficar de acordo. Mas existem alguns outros. Olha só. Quando eu digo, 80% da população é composta de jovens, cadê o embasamento? Embasado em que estudo? Quem disse isso? Cadê a citação? Eu não posso simplesmente colocar isso e ter isso como uma verdade. Cerca de 40% dos brasileiros são analfabetos. Cadê a comprovação? Você lembra do mercado? Pode comer dentro do mercado? Para comer dentro do mercado, precisa saber que mercado é. Então, para saber se tem 40% de brasileiros são analfabetos, eu preciso saber que informação eu tirei esse registro. Outro caso frequente é generalizar. Tipo, os políticos são todos corruptos. São todos corruptos. Não é verdade. Existem políticos que não são corruptos. Ok? A gente não pode generalizar. As pessoas roubam porque têm fome. Nem todo mundo que rouba tem fome. Muito pelo contrário. Os maiores ladrões que nós temos dentro do governo não passam fome, mas isso é outro assunto. Os alunos da escola pública não entram na universidade. Lógico que os alunos da escola pública entram dentro da universidade, sim. Então, a coerência externa é aquilo que você coloca no seu termo que tem que estar de acordo com o que você fala externamente. Você não pode inventar
dados nem informações. Ok? Seguindo. Coerência interna, de respeito não só à estrutura formal do texto, porque o texto tem que ser feito numa estrutura formal, a gente tem que evitar gírias no texto, claro, no texto, uma prova para o Enem, ok? Mas também, e principalmente, ao projeto ao que o autor se propôs a escrever. As ideias trabalhadas são todas amarradas, encaminhadas para um desfecho. Duas coisas são importantes dentro de um texto. A continuidade, o texto tem que ser contínuo. Você não pode começar a falar da seca de Tucano e no meio disso você começar a colocar que em Salvador o mar está agitado, porque não tem continuidade no texto. Assim como você não pode ficar sendo repetitivo dentro do seu texto. A seca de Tucano é causada pelo desmatamento, mas a seca de Tucano também é causada por desmatamento e pela ação humana. Então você não pode ficar fazendo isso. Imagina o seguinte, ó. Num texto a gente separe da seguinte forma: introdução, desenvolvimento 1, ou ideia 1, ideia 2, ideia 3 e o desfecho. Isso é o quê? Uma progressão textual. E por que a gente deve ter cuidado com essa questão dessa progressão textual? Para que nosso texto não fique dando voltas. As nossas ideias não podem dar voltas. Então, repare, o texto tem que ter continuidade, que você precisa fazer isso, introduzir, dar as ideias e dar o desfecho, mas tem que haver uma progressão. Ou seja, a sua introdução não pode ser igual à sua ideia 2. E a sua ideia 2 não pode ser igual à ideia 3. Por quê? Porque tem que haver uma progressão textual. Você tem que ser contínuo e progressivo. Uma boa compreensão de coerência vai lhe dar o quê? Vai lhe dar atributos para que você seja um bom leitor e, consequentemente, ser um bom crítico em alguns momentos. Porque a partir do momento que você perceber que o texto não tem uma coerência interna, não tem uma coerência externa, o texto é contraditório, você pode, a partir daí, começar a ser um bom crítico. Então, vamos evitar isso dentro do nosso texto. Vamos ser mais, como é que eu posso dizer, atenciosos em relação às nossas ideias. Ok, galera? No mais, a gente continua na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato. Bom dia e até segunda-feira com produção de texto. Ou melhor, até sexta-feira com espanhol. Ok? Beijo, tchau.